Graça e paz, queridos. Que privilégio poder ministrar nesse ambiente de tanta adoração, nesse clima de tanta unção, de presença maravilhosa do Senhor. Ele está aqui. A sua presença é real, o seu mover é real aqui nesse lugar. E é um privilégio poder, e uma grande responsabilidade, subir a este lugar para compartilhar com vocês aquilo que Deus propôs no meu coração. Eu, pensando, orando ao Senhor sobre que palavra trazer à igreja neste culto, me veio uma palavra que tem sido bastante propagada nos últimos dias, e essa palavra às vezes tornou-se motivo de polêmica, porque foi utilizada por tantas correntes políticas e ideológicas, mas já quero avisar, não vou falar de política. Fiquem tranquilos, glória a Deus, já escutei um glória a Deus aí no fundo, né? Fiquem tranquilos, é apenas para fazer uma citação, de que é uma palavra que foi usada por várias correntes políticas e ideológicas, direita, esquerda, centro, quem não tem posição nenhuma, e a palavra é resistência. De um lado, as pessoas diziam, nós somos a resistência no que diz respeito a valores, a padrão de vida, vamos lutar pela valorização da família, isso e aquilo. Do outro lado, alguém diz, nós seremos a resistência porque vamos nos opor a esse governo, etc. tal. Bem, não importa se você, durante esse período, se declarou ou não resistência, mas eu quero dizer para você que a Igreja de Jesus Cristo é chamada à resistência. A Igreja de Jesus tem um chamado para ser resistência. E com certeza é uma resistência que não tem lado político, ideológico. Jesus, ele não era comunista, ele não era socialista, ele não era de centro-direita, não era de esquerda, não era de direita, ele era o Filho de Deus. Ele não veio inaugurar um tempo onde as pessoas haveriam de receber um padrão de pensamento político e ideológico. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. E Jesus, de fato, é a nossa referência. Jesus é a nossa referência. E eu quero pensar com vocês, e antes de lermos o texto bíblico, lembrar um pouco o que significa essa palavra, resistência, que vem de resistir. O nosso dicionário nos diz que resistência é conservar-se firme, é não sucumbir, é não ceder. Então nós podemos dizer que nós temos um chamado para nos conservarmos firmes, para não sucumbirmos e para não cedermos. Aqui não diz respeito à oposição, aqui não diz respeito à briga, aqui não diz respeito à contenda, aqui diz respeito a uma perseverança em manter-se firme, sem desviar-se do caminho, sem ceder acerca dos seus propósitos, dos seus princípios. E nós, como igreja, nós não temos doutrinas por dogmas, nós temos doutrinas por princípio. Aquilo que não for princípio, nós não lutamos por aquilo que não é princípio. Aquilo que é tradição, ela é mudada. De tempos em tempos, o mundo contemporâneo muitas vezes exige até mesmo algumas mudanças de comportamento, de vestimenta, né? Hoje, se eu viesse aqui com uma calça boca de sino, não ia ser muito legal. Mas isso foi moda na época dos meus pais, na época do pastor Sérgio, né? Isso foi moda. Hoje não, hoje, ou seja, são costumes, são mudanças que quando você vai contemporaneizando, eles mudam em algumas situações. Mas nós vamos resistir ao quê? A quem? Primeira coisa que eu quero pensar com vocês, antes de falar sobre aquilo que nós temos que resistir, é o que nós não podemos resistir, e está na palavra de Deus em Romanos capítulo 13. Abra sua Bíblia ou acompanhe
se for transmitir. Romanos capítulo 13, versículos de 1 ao versículo de número 5. Olha o que Deus está falando conosco. Romanos 13. Todos, diz a palavra de Deus, toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Aí está como autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, fazes bem, e terás louvor dela. Porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Então a primeira coisa que eu quero que você pense nessa noite é que a nossa resistência não é contra a autoridade. Nós não devemos nos rebelar contra as autoridades constituídas por Deus. São 3 verdades reveladas aqui nesse texto. Primeiro, todos. Quantos? Todos precisam sujeitar-se à autoridade. Não é um ou outro, mas todos. É a Bíblia quem está dizendo isso. Não há exceção. Notem, queridos, que nós estamos falando para quem? Para a igreja de Jesus, ok? Eu não estou aqui falando no Congresso Nacional, não estou aqui falando para senadores, para deputados, quem sabe algum de vocês possa vir a ser, que militam na política e fazem oposição política. Eu estou falando para a igreja de Jesus. Nós, igreja, temos que nos sujeitar à autoridade. Por quê? A segunda revelação que nós temos nesse texto é que Deus é a fonte de toda a autoridade. Toda alma está sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não fora ordenada por Deus. A fonte de toda a autoridade é o Senhor. É Deus que escolhe, é Deus que permite. E, queridos, a partir do momento que a autoridade é constituída, ela está abençoada por Deus. No nosso país, a escolha é democrática, a escolha do povo. Eu não vou dizer que foi Deus que escolheu, ou Deus que permitiu, mas Deus ungiu aquele que o Brasil escolheu, que o Estado escolheu, que a cidade escolheu. Logo, ele é uma autoridade constituída e abençoada por Deus. A essas autoridades nós temos que nos submeter. E a terceira revelação que nós encontramos nesse texto é que, além de todos ter que se sujeitar, de Deus ser a fonte de toda a autoridade, a Bíblia nos diz: resistir à autoridade é a mesma coisa que resistir a Deus. Quando você resiste à autoridade, você traz juízo sobre si e condenação. É o que nós encontramos aqui no texto da palavra do Senhor. Portanto, a primeira palavra que eu quero dizer para você nessa noite: nós somos chamados à resistência, mas nós não somos chamados a resistir a homens, nós não somos chamados para resistir contra autoridades constituídas, e elas são políticas, elas são eclesiásticas, elas são do nosso serviço, do nosso patrão, da patroa, de todo mundo que está numa posição de autoridade com relação a nós. Duro é esta palavra, mas é a palavra do Senhor. E mais duro ainda é saber
que nós não temos que nos sujeitar apenas às boas autoridades. Como assim, pastor? 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, nós lemos assim: sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Tem senhores bons e tem senhores maus, mas eles são autoridade? Eu devo me sujeitar. Mas como, pastor? Queridos, existe um limite de sujeição à autoridade, e o limite da sujeição da autoridade está a partir do momento que ela confronta a palavra do Senhor. O limite dessa sujeição é a Bíblia, é a palavra de Deus. Se a minha autoridade, a pessoa que está sobre mim, me dá uma ordem que eu não possa cumprir baseado na palavra de Deus, até mesmo os militares sabem, e nós temos muitos militares aqui na igreja, que ordem absurda não se cumpre. Uma ordem absurda, uma ordem que confronta, por exemplo, a vida, que confronta valores morais, princípios absolutos, ela não é para ser cumprida. De maneira alguma. O limite da obediência à autoridade é a palavra do Senhor. Bem, agora que eu disse a quem você não deve resistir, eu quero pensar um pouco com a igreja, se somos chamados à resistência, se temos uma palavra que temos que resistir. Resistir a quê? Resistir a quem? Em primeiro lugar, quero pensar com você em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, está aqui uma pessoa, e o diabo é uma pessoa, cara mau, porcaria, coisa ruim. Se está aqui uma pessoa que você pode resistir, é uma pessoa que existe no mundo espiritual, e se chama Satanás. Resistir ao diabo. Mas pastor, como é que eu resisto ao diabo? O diabo, em 1 Pedro também nós vamos encontrar que ele, como nosso adversário, ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, ele está procurando brechas, ele está procurando oportunidade para dar o bote, para nos derrubar, para nos destruir. Então, para que nós possamos resisti-lo, e eu disse no início que o nosso exemplo é Cristo, a nossa referência é Jesus, eu quero pensar com os irmãos, para olharmos para o exemplo de Jesus Cristo. Como que ele resistiu ao diabo? Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo número 4, quando fala sobre a tentação de Jesus. Estava lá Jesus então, depois de passar por 40 dias, jejuando, orando. No final disso, ele teve fome, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e sendo levado ao deserto, apresentou-se a ele Satanás. Alguns comentaristas dizem que Jesus foi tentado em 3 áreas, eu me aventuro a dizer 4. E a primeira delas, quando o diabo procura tentar a Jesus e destruir a Jesus, e Jesus o resiste, o diabo tenta tirar de Jesus Cristo a sua verdadeira identidade, porque ele começa dizendo: se tu és o Filho de Deus. E aí então ele começa a dar as provocações, as tentações e as oportunidades para que Jesus Cristo cedesse às tentações, concupiscência da carne, a vaidade, em tentar ao Senhor e se exibir a soberba da vida, né?
pôr Deus à prova, o orgulho. Mas a primeira coisa que o diabo faz quando ele quer te provar é tentar te atacar em quem você é. E você precisa saber claramente quem você é. Quem eu sou? Você é um filho, uma filha de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida. Você é alguém por quem Jesus Cristo veio ao mundo, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou. Aquele Cristo lindo, maravilhoso, que te chamou, te tirou das trevas para a maravilhosa luz. E quando a gente pensa sobre isso, e nós tendo como referência Jesus Cristo, é claro que nós temos que pensar, se Ele me deu o exemplo, eu preciso seguir esse exemplo e ter convicção de quem eu sou. Como que eu posso ter essa convicção? Você pode ter essa convicção respondendo ao chamado de Jesus. Alguém disse que todos são filhos de Deus, não é verdade. Todos foram criados por Deus. João diz que todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há um momento na vida da pessoa que ela é feita filha, feita filho de Deus, e é o momento que ela recebe Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Sem que você tenha essa convicção de identidade, toda vez que o diabo for te tentar, você vai cair. Sem que você saiba quem você é e qual é o seu posicionamento no mundo espiritual, as oportunidades que o inimigo te oferecer, você não vai ter força para resistir, porque existem lutas que são espirituais e só podem ser vencidas pelo Espírito. E quem é que tem o Espírito de Deus? Só aquele que é nascido da água e do Espírito, foi o que Jesus disse. Você precisa nascer do Espírito. Quando você recebe Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. E depois você precisa ser cada vez mais cheio. Alguém diz batizado, alguém diz pleno, não importa. O importante é que você esteja na plenitude daquele que hoje é o Paráclito, que é aquele que é Jesus em nós. É o Consolador, que nos conduz a toda a verdade, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quem é Ele? O Espírito Santo. Eu posso resistir a Satanás quando, além de ele querer me tentar sobre a minha identidade, ele vem dizer que ele pode me suprir nas coisas materiais. Ele chega para Jesus e diz: olha, você está com fome, 40 dias jejuando, 40 dias orando. Se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Como é que Jesus venceu? Jesus estava há 40 dias fazendo o quê? Jejuando e orando. E na hora de responder a Satanás, ele respondeu com a palavra. Diz a palavra do Senhor: não só de pão viverá o homem. Há momentos que temos a oportunidade de receber aquilo que é ilícito, aquilo que não foi esforço nosso, aquilo que não é fruto do nosso trabalho. E o inimigo chega e diz: está aqui, é só pegar. Para que você vai ficar com aquela tua conta bancária no vermelho? Para que você vai ficar chegando em casa passando vergonha com a tua mulher pedindo as coisas, teus filhos pedindo as coisas, e você não ter o que oferecer? Não poder comprar aquela roupa, não poder ir naquela festa de aniversário, porque não pode gastar 50, 100 reais ali numa lojinha para comprar um presentinho, que tem que ficar andando com esse carro lata véia, mandar carta para o Luciano Huck, para o lata véia, para ver se consegue recuperar. Para quê?
Aí ele chega e diz: olha, eu tenho uma oportunidade para você. Mas aí você conhece a palavra de Deus e diz: não, eu sei quem eu sou, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida de consagração ao Senhor, e a palavra do Senhor me diz para eu tomar apenas do fruto do meu trabalho. A palavra de Deus diz: não roubarás. A palavra de Deus me mostra que eu preciso ser uma pessoa que aborrece a maldade desse mundo, a corrupção, a tomar posse daquilo que é do alheio, sem que eu tenha qualquer tipo de merecimento. Depois ele chega para Jesus e diz: então, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Tipo, Jesus, você não é o cara, você não é o Filho de Deus, Tem gente que não sabe nem se tem crédito com Deus, vai orar e diz: se eu tenho crédito contigo, manda 5 querubins aqui, mais 5 lá e 5 acolá. Jesus sabia que ele tinha crédito, Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia exatamente o que poderia acontecer. Ele tinha autoridade ou não para mandar anjos ali? Sim. Ele diz: não, eu não vou tentar a Deus. Esses dias eu vi, hoje, ontem, alguém tentando a Deus e morreu. O camarada apareceu com uma serpente. Não sei se você já viu esse vídeo, está no Face, no YouTube, no monte de lugar. O cara estava com uma cobra enorme, brincando, e jogava a cobra para um, jogava para outro e tal, e sapateava, rodava e tal. E baseado na Bíblia, que dizia que se fosse mordido pela serpente não faria mal algum. A cobra mordeu, e o cara morreu na frente de todo mundo filmando lá e tal, aquele negócio. E o camarada disse: gente, isso é tentar Deus, isso é tentar a Deus. Porque eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho autoridade, eu tenho crédito, eu vou fazer acontecer. Queridos, para com isso. Não tentar a Deus é justamente não estar se submetendo a essas besteiras que tem aparecido por aí, desvirtuando totalmente o Evangelho. Pessoa que quer se aparecer para quê? Para se promover, para se impor depois para os outros, dizendo: eu tenho a autoridade. Depois chega para Jesus e diz: olha, tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Primeiro que ele não podia dar o que não tinha. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O diabo não é o dono do mundo, mas ele está à frente do sistema desse mundo. Não é o dono, ele não tem nada. Se ele chegar e falar a você e falar: ó, se você me adorar, eu te dou Dubai. Ele não é dono do Dubai. Ele não é dono do Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Ele não é dono da nossa cidade. Ah, mas ele está governando o sistema. Está governando o sistema, é verdade. Até o dia em que Jesus Cristo estabeleceu o seu reino também aqui na terra. E aí nós vamos reinar com Cristo. E o reino é só dele. Só do Cristo. E o diabo não vai ter mais nada para pensar que ele pode oferecer. Então, queridos, você é chamado à resistência. Você é chamado para resistir ao diabo. Mas também a Bíblia fala em mais uma resistência. E nós encontramos isso lá no livro de Gálatas, capítulo de número 6. A partir do versículo... Efésios, desculpa. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, quando diz: portanto,
Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, permanecer firme. Você é chamado a resistir ao dia mau. Pastor, o que é isso? Queridos, ninguém está isento do dia mau. Nós passamos por dias maus. Na verdade, os dias são maus. A palavra de Deus diz que os dias são maus. E são maus para todos. Mas existe aquele momento que ele vem individualizado. Ele vem para mim, ele vem para você, ele vem exclusivo. Ele vem intransferível. E na verdade, esse dia é figurativo. Ele pode ser um dia, pode ser alguns dias, semanas, meses, um tempo. São dias em que você é impactado com uma situação como um diagnóstico médico, uma notícia de desemprego, um momento de luto, uma frustração, uma decepção, e algo que de repente você precisa estar enfrentando diariamente. Parece que estava indo tudo bem, tudo tranquilo, tudo nos conformes, mas naquele dia algo acontece. E queridos, quantos de nós de repente hoje não estamos passando por dias maus? Quantos de nós de repente não foi impactado por uma notícia de enfermidade na família? Alguém que descobriu que está com câncer, alguém que descobriu que está com uma doença que de repente os médicos dizem ser irreversível, alguém que de repente de tanto tempo trabalhando numa firma, chega a notícia: olha, nós estamos num momento de contenção e nós vamos precisar fazer alguns cortes e você é a pessoa que nós vamos ter que cortar. E vem desespero, vem tristeza, vem desolação. É um dia mau. Mas queridos, quando a gente passa por esse dia mau, que fere a nossa alma, que nos traz tristeza, a separação, alguma coisa assim que te impactou, podendo trazer inclusive depressão. Feridas na alma, ela é uma das grandes responsáveis pela depressão. O que fazer nesse momento? Se você não está baseado, firmado na rocha que é Jesus Cristo, você se afunda nesse dia mau. Há pessoas crentes em Cristo Jesus que quando chega no dia mau, a primeira coisa que faz é falar: por que Deus? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Sou um bom crente, estou todos os dias na sua casa, educo os meus filhos, trago para o EBD, eles participam das coisas da igreja. Por que isso veio acontecer comigo? E as pessoas muitas vezes se revoltam com o próprio Deus, ou começam então a procurar na sua vida: onde foi que eu errei? Qual foi o momento da minha vida que eu falhei? E aí vem aquela autocomiseração: poxa vida, Deus não me ama, eu não sirvo para nada, eu não presto. Por que isso tinha que acontecer comigo? Queridos, algumas coisas nós precisamos pensar acerca desse assunto. Primeiro, a palavra de Deus nos diz que não há provação pela qual nós não possamos suportar. Deus não tenta ninguém. Junto com a provação, Deus nos dá também o quê? O escape. Se Deus, preste atenção numa coisa, querido. Se Deus permitisse que você fosse tentado acima da sua força, era a mesma coisa dele chamar o diabo para uma conversa e falar: olha, fulano não me interessa mais, pode ficar com ele.
Eu imagino que Deus não permitiria que eu fosse tentado como Jó foi. O homem mostrou ali muita fé, muita perseverança, muita convicção, e passou por muitas lutas. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu finanças, gado, mas ele foi vitorioso. E aí eu olho para as minhas lutas, que são diferentes das suas lutas. Cada um tem um tipo de luta, cada um passa por alguma situação, talvez possa até termos situações parecidas, mas o que fazer no momento do dia mau? A palavra de Deus está nos dizendo aqui: tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. E havendo feito isso, havendo feito o quê? Tomado a armadura de Deus, ficaram como? Firme. E o que é essa armadura de Deus? Cingidos com a verdade. O texto começa dizendo sobre isso: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Queridos, além do aspecto do caráter, de sempre preferirmos a verdade, isso é importante para o Filho de Deus, é questão de caráter. Queira sempre a verdade do que a mentira. A verdade amarga é melhor do que a doce mentira. Mas além de falar sobre uma questão de caráter, está falando sobre estar firmado em Cristo, porque Ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo orou. No Evangelho de João, capítulo número 17, ele diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, Ele é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele era o Logos, tornou-se o Rema. Ele é a verdade que liberta. Então, se você quer tomar a armadura de Deus, prefira a verdade, busca a verdade, e Jesus Cristo é a verdade. No dia mau, quando você está com a verdade, nada pode te destruir, nada pode te afetar. Você consegue superar o dia mau com a verdade. Couraça da justiça. Paulo, quando ele fala sobre a couraça da justiça, ele pega um termo grego que significa estado daquele que é como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus. Significa integridade, virtude, pureza de vida, pensamento, sentimento e ação corretos. Então a couraça da justiça é você estar se apresentando a Deus justificado. Somos justos porque somos justificados. Por quem? Quem é que pode nos santificar ou justificar? O homem justifica a si mesmo? Não, nós não nos justificamos a nós mesmos, é Cristo quem nos justifica. Condição aceitável para Deus, virtude, pureza de vida, pureza de pensamento, sentimento e ações corretas. De acordo com a revelação do Espírito Santo através de Paulo, nós somente resistiremos ao dia mau se a integridade, pureza e santificação forem presentes nas nossas vidas. O cristão sincero não pratica corrupção, ele é justificado, ele é justo em Deus. O texto continua: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Queridos, no dia mau, você precisa ser guiado, conduzido, segundo as preciosas instruções do Evangelho da paz. E o que é paz, além de ausência de guerra,
ausência da devastação, destruição da guerra, paz entre os indivíduos, concórdia, segurança, prosperidade, né? Felicidade, paz de Cristo que excede todo entendimento. Queridos, como nós estamos precisando de paz. Alguém disse, eu vou só fazer uma citaçãozinha rapidinha, que depois desse período eleitoral nós vamos precisar de umas 3 ceias, uns 2 Natal e mais um pouquinho de coisa para a gente poder voltar até aquela comunhão todo mundo, um com os irmãos, né? Que como que foi guerra, mas a guerra já acabou e ficou para trás. Deus nos chama para a paz, para a concórdia. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Tenhamos paz uns com os outros. Buscai a paz e a santificação. Nós, como soldados de Cristo, somos soldados diferenciados. Somos soldados da paz. Ah, mas alguém disse, se você quer paz, prepare-se para a guerra. É verdade, mas a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das regiões celestiais. É espiritual, a minha guerra é espiritual. Meu irmão, contigo eu quero ter paz. Nos nossos relacionamentos precisa reinar paz. Independente da sua ideologia, independente do time que você torce, independente de qualquer outra convicção, o importante é que nós tenhamos uns com os outros paz. Também nos diz a palavra do Senhor que para viver e superar o dia mau, nós precisamos ter o escudo da fé. E o escudo da fé, e a palavra que Paulo utiliza para fé, pistis, significa convicção de que Deus existe, que Ele é o Criador, governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo Jesus. Fé é a convicção forte, bem-vinda de que Jesus é o Messias, que Ele não é apenas um profeta, que Ele não é apenas um homem que esteve entre nós e que poderia se comparar com tantos outros profetas que surgiram. Não, Jesus Cristo é o Messias. Como que eu sei disso? Pela palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus eu preciso ter fé. Fé para dizer que se está escrito, eu creio. Fé para dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática ou conduta. Fé para dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé tem que ter um objeto certo. Tem muita gente que tem fé em coisas, fé na fé. A fé é em Jesus, único, suficiente Salvador. Não há para ter fé, não dá para ter fé em coisas ou em outras pessoas que não fora o Senhor Jesus. Para vencer o dia mau, também é preciso pegar na armadura de Deus o capacete da salvação. E queridos, preste bastante atenção sobre esse item, o capacete da salvação. Ninguém sem Jesus consegue passar o dia mau em paz. Quem já foi em velório de pessoas onde as pessoas ali não tinham a convicção em Cristo Jesus, já percebe como que é a diferença de um velório onde todas as pessoas creem em Cristo e sabem qual é o destino daquela pessoa que está no caixão. Gente, num velório onde
a pessoa não tinha fé em Jesus, há um desespero, há um choro amargo, há algo assim, uma tristeza inconsolável, né? Por que isso? Por que com ele? Por que não foi comigo? Ai, meu Deus do céu, e tal, aquele desespero, aquela coisa horrível. Eu sei, queridos, desde os 15, 16 anos, ajudando os pastores nos velórios, depois estando ministrando em velórios, já não sei em quantos velórios já estive. E como que é diferente quando você está em um onde a pessoa que faleceu tinha Jesus Cristo e os familiares sabiam o destino daquela pessoa. Tristeza? Sim, mas consolável pelo Espírito Santo. É um outro ambiente. E os momentos das lutas, então, quando a pessoa não tem Cristo, o Senhor da sua vida, no seu coração, e chegam os dias maus, e vem notícia de enfermidade, vem notícia de desemprego, vem separação, vem qualquer outra coisa, uma frustração, uma decepção. Gente, que desespero a pessoa entra, porque ela não tem em quem se consolar. O capacete da salvação, o capacete para colocar onde? Na cabeça. É a parte mais vulnerável do nosso corpo, responsável pelo nosso raciocínio, orientação, né? Equilíbrio. A cabeça sempre foi, em todos os tempos, o primeiro alvo do inimigo em uma batalha. Ele sabe que se atirar na cabeça, dificilmente a pessoa se recupera. Se ela acerta o ombro, a perna, tal, a pessoa ainda consegue escapar em algum outro órgão do corpo, mas acertou na cabeça, é fatal. E quando nós olhamos para esse capacete da salvação, nós pensamos que, na verdade, o nosso pensamento que deve orquestrar a nossa mente é o da salvação em Cristo. Chegou o dia mau, eu sei quem eu sou, eu sei em quem eu estou, eu sei em quem tenho crido, posso todas as coisas naquele que fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você começa a confessar a palavra, você começa a declarar o que a palavra de Deus diz acerca daqueles momentos. Aí você se lembra que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você vai ter aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Veja só, e as coisas começam então a aflorar no seu pensamento, a palavra de Deus começa a fluir do seu interior, e você começa então a se lembrar das promessas do Senhor para a sua vida. E você sabe que lá em Romanos capítulo 8 vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Quem? Há uma lista de coisas: nudez, perigo, espada, fome, morte. Quem é que pode me separar? E o texto vai responder para você: nada, nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso estar revestido do capacete da salvação. Pastor, como que eu faço isso? Você pode fazer isso essa noite. Hoje Deus quer colocar sobre a sua cabeça o capacete da salvação. Como? Em primeiro lugar, reconheça que você é um pecador. Eu sou um pecador. Todos nós somos pecadores. É a palavra de Deus que diz, Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também em Romanos nós encontramos no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Enquanto Romanos 3 diz que todos pecaram, Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 5,8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, eu sou pecador, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, eu mereço estar distante de Deus, mas Deus olha para mim, Deus olha para você e diz: eu te amo, e como prova do meu amor eu te dei o meu Filho Jesus, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sem mérito algum. Não há mérito em você, não há mérito em mim. Deus nos amou porque Ele nos amou. É simples assim, complicado, mas é simples. Ele não te amou porque você é uma pessoa legal. Você não era, eu não sou, nós não somos. Nós não temos mérito. Mas aí nós encontramos a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, onde diz que aquele que crê com o coração e confessar com a boca será salvo. Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Eu quero convidar você nessa noite a receber o capacete da salvação. Eu quero voltar nessa palavra, mas encerrar dizendo que o último capacete, a última armadura, a espada do Espírito, no dia mau, se você tiver a espada do Espírito, você também vai resistir a ele. É o instrumento de ataque contra as forças de Satanás, é a palavra de Deus. É um instrumento de ataque, de defesa, jejum, oração, consagração. Foi assim que Jesus se defendeu no deserto. Mas ele atacou o diabo e ele resistiu ao diabo com a palavra. Você deve amar, conhecer, estudar diariamente a palavra do Senhor. Fazendo isso, os nossos pensamentos estarão cheios de conselhos santos e nossa vida será dirigida pelas palavras que saem da boca de Deus. Eu não sei se talvez seja o caso de você estar passando no dia mau, ou se é o caso de você estar passando por tentação. Para a tentação, resistir ao diabo. Para o dia mau, resistir ao dia mau com a armadura de Deus. E antes de orar pela igreja, a igreja de Jesus, por você, eu quero orar por você que de repente está passando por esse momento do dia mau, mas que ainda não havia tomado a decisão de dizer para Jesus: Jesus, hoje eu quero te confessar como meu único e suficiente Salvador. Pastor, por que eu preciso fazer isso? Porque a palavra de Deus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Você tem a opção de confessar ou negar. Você tem a opção de receber ou deixar de receber. Você tem a opção de receber nesta noite o capacete da salvação para poder resistir firme ao dia mau. Ou você tem a opção de achar que consegue resistir ao dia mau sem Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: não é possível vencer o dia mau sem Jesus. Certamente o desespero, o medo, a tristeza, a angústia, a depressão, e não estou profetizando maldição, estou dizendo o que acontece com as pessoas no dia mau, e elas não têm a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, enquanto a igreja vai estar numa atitude de oração, de intercessão, eu quero perguntar e quero convidar
Se há pessoas aqui que nessa noite têm entendido que a solução para vencer os dias maus é Jesus Cristo, e você quer a partir de agora fazer parte dessa família de Deus, recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero orar por você. Pastor, eu fazendo isso, quando você fizer isso, com a sua declaração pública, você pode ter certeza, vai haver uma grande festa no céu, por alguém que se arrepende, por alguém que se entrega, por alguém que diz: Jesus, eu quero ser seu. Como que eu faço isso, pastor? Apenas com um sinal, apenas um sinal. Aonde você está, se você quer nessa noite receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, apenas levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém aqui nessa noite que quer fazer? Amém, Deus te abençoe, glória a Deus. Há mais alguém? Mais alguém quer receber Jesus Cristo como seu Salvador? Deus abençoe lá em cima na galeria, Deus abençoe. Tem mais alguém na galeria? Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém nessa noite que quer receber Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador? Aleluia. O dia mau não vai te sufocar, porque Jesus está contigo. Eu quero orar por você. Você que teve essa coragem, essa ousadia de levantar uma das suas mãos, por favor, sai do seu lugar, vem aqui, os pastores vão te receber, nós vamos orar por você. Queremos te receber como família de Deus. Lá da galeria, pode vir, a gente espera você. Pode vir. Vem aqui. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar essas vidas que nessa noite decidiram por Cristo Jesus, que decidiram que não vão mais passar o dia mal, distante de Ti, mas que de hoje em diante, ó Deus, tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. No nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo da promessa cele cada coração, cada vida, ó Deus, enchendo-os de paz, de esperança, porque nesta noite tem os seus pecados perdoados, porque nessa noite tem um encontro maravilhoso com Jesus o Cristo, porque nessa noite decidiram, ó Pai, com muita alegria e ousadia em seus corações, dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Como igreja, nós os abençoamos em o nome de Jesus. Que sejam cuidados pelo Senhor, que nenhuma retaliação contra a vida deles possa, Deus, tirá-los do caminho, e que eles possam encontrar em Ti paz, segurança, perdão, proteção, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu oro pela igreja, que talvez, ó Deus, algumas pessoas nesse momento estão enfrentando lutas, aflições e dias maus, mas elas são do Senhor, são pessoas que já receberam a Ti, são pessoas, ó Deus, que estão no Seu altar, mas por algum momento estão passando por aflições. Deus, sustente essas vidas, segura nessas mãos, ó Deus, revele-se a elas, mostre, ó Deus, a cada uma delas o quanto o Senhor tem cuidado, o quanto o Senhor tem amado,
que o quanto o Senhor tem pisado, ó Deus, com elas, nesse caminho que elas têm passado. Ó Deus, que toda luta seja vencida, que toda enfermidade seja curada, que todo medo, ó Deus, possa dar lugar agora à confiança e à segurança que só Jesus Cristo pode dar. Muito obrigado, Senhor, por esta festa no céu. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado, ó Deus, por essas vidas. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Emerson, pastor Angélica, que estão em missão. Obrigado pelos pastores desta igreja, de todo o campo. Obrigado pelos seus discípulos. A Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, em o nome de Jesus. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça redentora salvadora de Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja, Senhor, com o Teu povo, espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Deus vos Aleluia. abençoe. Em nome de Jesus. Dê aquele abraço de amor. É festa no céu, é festa na casa do Senhor Jesus. Aleluia. Dê muitos abraços.